Quantos estão alegres nesta manhã? Amém, Jesus. Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, né, irmãos? Pelo privilégio que o Senhor nos concede, né, mais uma noite de vida, graças a Deus, com saúde, né? E aqui, louvando e obedecendo o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, né? Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos? Aleluia. No livro de Atos, no capítulo 2. Tinha botado lá. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, do versículo 42 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos ler, então. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada dia havia amor, havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. De todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Palavra gloriosa, né, irmão? Aleluia, Jesus. O livro de Atos, eu gosto muito do livro de Atos. A gente pode considerar o livro de Atos o quarto evangelho, né? Nós temos o evangelho de São Mateus, o evangelho de Lucas, de Marcos e de João, né? E Atos dos Apóstolos é o evangelho do Espírito Santo. Porque, irmãos, o Atos dos Apóstolos, ele fala por mais de 40 vezes dos feitos e da grandeza do Espírito Santo na nossa vida. Acho que mais de 43 vezes. Atos dos Apóstolos. Então é um livro que é tremendo para a nossa vida espiritual, né? O Atos dos Apóstolos é considerado o Evangelho do Espírito Santo. O segundo Evangelho escrito por Lucas, o médico Dr. Lucas, né? E aqui a gente vê, irmãos, que fala aqui que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, irmãos, a gente fala muito de igreja primitiva, né? Fala a igreja primitiva era isso, era aquilo, né? Lá acontecia isso, acontecia aquilo, mas por que acontecia, irmãos? Por quê? Porque eles perseveravam. Aleluia. Olha só, a perseverança é tudo na nossa vida, né? Nós precisamos perseverar na oração, perseverar na comunhão, né? No partir do pão. Aqui quando fala do partir do pão, fala da Santa Ceia do Senhor, né? Eles faziam em casa, né? Dividiam tudo que tinham uns com os outros, ninguém passava necessidade de nada. Todos tinham, né, com fartura, porque eles dividiam entre eles. Ninguém era rico, ninguém era pobre. Ninguém era rico, ninguém era pobre. Lá todo mundo era igual, né, porque eles repartiam. Aqueles que tinham suas propriedades vendiam, né, e dividiam uns com os outros, trazia dava para aqueles que tinham necessidade. Então ninguém passava necessidade. Todos tinham comunhão, né, no partir do pão, nas orações, e eles perseveravam. Perseveravam em quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E diz que em cada dia havia amor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por que, irmãos, que muitos sinais de maravilha aconteciam? Porque havia uma comunhão, havia uma perseverança, aleluia, principalmente na oração e na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? É a palavra, né? Aleluia. Nos últimos dias, irmãos, nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Verdade. Há muito cântico, há muitas coisas nos cultos, e a palavra de Deus ela fica em terceiro plano, em segundo plano, né? Então, irmãos, eles perseveravam na palavra, e
e na doutrina dos apóstolos. A doutrina é a palavra. Né? A gente aprende tudo através da palavra. A gente é doutrinado através da palavra. Né? E a gente vê, irmãos, que a igreja primitiva estava naqueles primeiros passos, né? Naquela inocência ainda, né? Ela, como uma criança que estava nascendo, né? E estava ali recebendo os cuidados dos apóstolos, né? Dos irmãos que eram responsáveis pela doutrina, né? Em trazer a doutrina, em trazer o ensinamento. Mas eles tinham comunhão, né? Eles se reuniam com alegria, com singeleza de coração. Não havia arrogância entre eles, singeleza de coração. Hoje nós vamos estudar na escola bíblica sobre aqui um coração novo, né? A promessa de um coração novo. Então, irmãos, a gente precisa receber na nossa vida todo dia um coração novo. Aleluia, é verdade. Um coração quebrantado, um coração, né, que tem amor para transmitir para as outras pessoas, né, que está faltando nesses últimos dias. Amor. Né? A gente, irmãos, a gente está vivendo dias difíceis, a gente passa pelos irmãos, às vezes na rua, ou até mesmo na igreja. Os irmãos já não dão nem mais a paz do Senhor. É verdade. Está difícil. Então, irmãos, nós precisamos resgatar essa essência, né? Nós precisamos da igreja do Senhor. A igreja, ela foi chamada para quê? Para fazer a diferença. A igreja não pode se comparar ao mundo. Né? O mundo está aí, né? Pregando tudo que não presta para a sociedade, ensinando as crianças tudo que não presta através das mídias. Mas a igreja não pode mudar, a igreja não pode perder a sua essência. A igreja tem que permanecer, né, firme na doutrina, né, na comunhão, nas orações. Né. Aqui nessa manhã de domingo, aqui nessa consagração, está cheia a igreja. Né. Se houvesse o quê? Se houvesse perseverança. É verdade. Se houvesse comunhão. Está faltando isso, irmão, no dia de hoje. Né? Nós precisamos resgatar isso. A igreja precisa, né, resgatar essa comunhão. Né? A gente vê, irmãos, que nos primeiros dias de infância da igreja primitiva, naquela inocência, né? Mateus capítulo 18, versículo 2 e 5, aqui, ó, 2 ao 5, fala aqui, ó. Quer ver? Mateus capítulo 18, de 2 ao 5. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Olha só, irmãos, né? A igreja primitiva, lá de Atos dos Apóstolos, ela estava vivendo esse momento de inocência. Era como uma criança, né? Mas ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Né? Ela não perdeu essa essência, essa comunhão. Ela vivia esse momento. Nós precisamos resgatar esse momento. Né? A gente fala muito, a igreja primitiva era assim, era assado, fazia isso, fazia aquilo. Por quê? Porque eles tinham comunhão uns com os outros. Eles perseveravam na oração. Aleluia. Né? Por quê, irmãos? Porque, na verdade, eles eram convertidos por Deus. Eles tinham um coração convertido. Né? Eles não aceitaram a Jesus, não decidiram seguir os passos do Senhor em vão, por mera coincidência. Não. Eles converteram verdadeiramente o coração em Cristo. Né? Eles tinham um coração convertido. É isso que nós precisamos. Voltar ao primeiro amor. Né? Renovar a nossa aliança com Deus. Glória a Deus. Está faltando nos dias de hoje. Né? Está faltando. As pessoas estão se deixando se levar pelas coisas do mundo, pelas coisas que o mundo oferece, né? As facilidades que temos. Irmão, hoje a gente o crente não traz nem Bíblia mais para a igreja. É verdade. Não quer nem carregar mais Bíblia. Então negligenciando a palavra. Por quê? Tem facilidade, abre o celular, tem tudo aqui. Mas, irmãos, olha só, eu acho tudo tão legal, eu não deixo de carregar minha Bíblia. Eu tenho a Bíblia no celular, mas se eu quiser eu abro aqui e vejo. Mas eu prefiro que eu leia a palavra. Aleluia, é verdade. Está faltando isso, irmão, nos dias de hoje. Nós
Nós precisamos resgatar isso, né? As pessoas precisam se conscientizar, né, do seu chamado, não é verdade? Então, a gente vê, irmãos, que os acontecimentos de Pentecostes, olha só, a gente vê que eles não ficaram naquilo ali. Não, olha só. E também eles não fizeram assim, ó. Mas foi só no dia de Pentecostes que aconteceu tudo isso? Não. O que eles fizeram? Eles continuaram perseverando, eles perseveraram. Aleluia, né? verdade. Não foi só no dia de Pentecostes. Nós podemos deixar, foi só no dia de Pentecostes, vamos seguir a nossa vida, vamos continuar aqui, né, com a nossa comunhãozinha aqui. Não, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Eles não perderam essa essência, né? Eles perseveraram continuamente, né? Não ficou só no dia de Pentecostes. Por isso que as coisas aconteciam. As almas se convertiam e todo dia acrescentava o Senhor, né, aqueles que se haviam de salvar, porque eles perseveraram. Está faltando perseverança, né? Está faltando aquela comunhão que a igreja primitiva ela nos ensinou, né? Agora, como, irmãos, como a gente pode perseverar na doutrina? Para perseverar na doutrina, a gente tem que conhecer a doutrina, né? Como que a gente conhece a doutrina? Participando das reuniões de oração, da escola bíblica dominical. Aleluia, né? é verdade. Escola bíblica dominical. É verdade, pai. Né? Dos cultos, normalmente, né? Dos cultos que ensinam a palavra. É assim que a gente vai realmente conhecer a doutrina e perseverar nela. Se a gente não frequentar os cultos, não frequentar a escola bíblica dominical, não frequentar as reuniões de orações, como que a gente vai realmente aprender a doutrina? É verdade. Né? E se não aprender a doutrina, você não vai perseverar na doutrina. Você tem que aprender, você tem que saber por que há uma doutrina. Né? A gente só segue uma coisa quando a gente conhece ela. Né? Está faltando isso nos dias de hoje. Então a gente precisa resgatar, a igreja precisa resgatar, precisa voltar ao primeiro amor, né? Precisa voltar aos tempos da igreja primitiva. Glória a Deus. A igreja primitiva foi só lá, hoje está tudo diferente, nós estamos no século XXI, né? É tudo diferente, mas o Deus da igreja primitiva não é o mesmo Deus de hoje? Aleluia, é verdade. Nós não podemos deixar, né, que essas coisas aconteçam na vida. O Deus da igreja primitiva é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não mudou, ele não muda. Né? A palavra dele diz que ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele jamais mudará. Então nós precisamos reconhecer isso. Né? Se o Deus não mudou, não podemos mudar também. Nós temos que seguir os passos dele. Né? Então, irmãos, fique com essas palavras essa manhã. Deus abençoe a todos. Tá? O pastor Jair me pegou de surpresa aqui, mas é assim, né, irmãos? A gente tem que ser com a palavra, porque a palavra tem que dar ao Espírito Santo, né? Quem somos nós não temos nada para oferecer se o Espírito Santo não estiver dirigindo a nossa vida, né? Então, que Deus abençoe, fique com essa palavra, vamos perseverar na Aleluia. doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, principalmente, né? Orações, né? E comunhão com a palavra de Deus, Glória a Deus. Comunhão com os irmãos. Precisa haver comunhão entre os irmãos, né, irmãos? Precisa haver mais amor, mais afinidade entre os irmãos, né? Está faltando isso. E é aquilo que eu falei, a gente tem que amar mais, né? Demonstrar mais, né? Não é só né? Tem que ter atitude, né? Não é só com palavras, né? Amar não é só com palavras, amar é com atitude. Aleluia, é verdade. Realmente demonstrar, você fazer realmente aquilo que é necessário ser feito. Né? Deus abençoe a todos, tá? Deixa eu botar essa palavra aí.